Boa noite a todos, então. Que a paz de Jesus esteja presente nesse nosso lar. Falar um pouquinho sobre reencarnação na noite de hoje. Como somos espíritas, é comum as pessoas perguntarem pra gente sobre reencarnação. O espiritismo que inventou a reencarnação, né? Tem gente que acha que o Kardec que inventou. E não é bem assim. Então a gente vai ver que a reencarnação está muito antes do que a gente imagina, inclusive na Bíblia. Nessa passagem aqui de Mateus e de Marcos, em que Jesus fala sobre Elias, Elias e João Batista. Jesus fala de que Elias e João Batista foram a reencarnação um do outro. Então quando a gente lê, às vezes passa batido isso pra gente. Mas quando a gente tem o olhar da reencarnação, a gente percebe que Jesus já falava sobre isso. Lembrando que a Bíblia, as Escrituras, elas sofreram inúmeras deturpações ao longo da história, de traduções, de interesses. A gente vai ver que houve alguns interesses por trás de algumas coisas, o porquê que o termo reencarnação não está na Bíblia. Nessa outra passagem do Evangelho de João, ali fala sobre Nicodemos, que era um mestre ali da época de Jesus, Tem lá, Jesus, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos que veio ter com Jesus. Mestre, como pode um homem nascer velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então é uma outra passagem que a gente percebe que a reencarnação é citada, mas não com o termo. Mas por que não existe ali o termo reencarnação na Bíblia? Será que não existe? Ou será que em algum momento existiu? Teodora, esposa do imperador Justiniano, temia que pudesse reencarnar como uma negra e escrava. Imagine, uma pessoa nobre vir como uma escrava, ou já ter sido uma escrava, era algo que causava arrepios. Pressionado, o Papa Virgílio, da época em questão, excluiu o termo reencarnação no catolicismo. Isso se deu em meados do século VI, no ano 553, no concílio de Constantinopla. Então, a gente precisa entender que a reencarnação, muito antes de Jesus, era algo comum na cultura egípcia, na cultura oriental. Inclusive, algumas culturas, algumas denominações espiritualistas até acreditam que o ser humano possa reencarnar num animal, por exemplo. O espiritismo nos mostra que isso não seria possível. Mas é claro que Kardec, o espiritismo, ele difundiu um pouco mais esse conceito da reencarnação, mas não foi criação do espiritismo. Isso já existia em outras culturas. Então, o que o espiritismo nos traz sobre a reencarnação? No Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Perguntou Kardec na questão 132. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns a expiação, para outros uma missão. Em alguns casos, talvez na maioria dos casos, estamos aqui quitando débitos do passado. Erros de outras encarnações, estamos aqui corrigindo os nossos erros. Deus, na sua justiça, não podia ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas. Todos nós somos criados simples e ignorantes. E seria muito difícil a gente entender a justiça divina se a gente não tiver o olhar da reencarnação. Pelas injustiças sociais que a gente vê, por pessoas que às vezes nascem numa situação tão privilegiada, entre aspas, e outras numa situação tão difícil, às vezes com limitações físicas, E Deus, sendo extremamente justo e bom, não iria privilegiar um em detrimento de outros, Seria algo inconcebível, pela justiça divina. E muita gente se pergunta, por que se a gente já reencarnou, se estamos aqui há várias e várias vidas, por que a gente não se lembra das nossas vidas anteriores? O que faz com que a gente se esqueça de tudo isso? Seria bom a gente se lembrar? Tem gente que acha que seria, digamos, curioso. Será que eu fui... O que será que eu fui em outra encarnação? Mas será que isso realmente seria benéfico para a gente, de uma forma geral? Leon Denis, um espírita bem renomado, conviveu ali com Kardec, no livro Depois da Morte, nos diz ali: a vida terrestre é algumas vezes difícil de suportar. Seria ainda mais se acrescêssemos a memória dos sofrimentos ou das vergonhas passadas. A recordação de nossas vidas anteriores não estaria também ligada à do passado dos outros? Ou seja, lembrar daquilo que a gente fez. Alguém que está convivendo conosco hoje, do nosso lado, seria algo insuportável.
Da mesma forma que se a gente se lembrasse que quem está do nosso lado fez algo que nos prejudicou. E se a gente está convivendo com alguém hoje, é porque a gente precisa se acertar de alguma forma. E na grande maioria das vezes, esses acertos se dão dentro da família. Uma pessoa nasce como filho, ou nasce como mãe, enfim, os papéis às vezes vão se invertendo, e os sexos também, né? Hoje, quem nasce homem pode nascer mulher, ou vice-versa. Então a gente precisa desses ajustes. E lembrar-se disso, dos nossos erros e dos erros dos outros, seria algo muito difícil da gente lidar. No Evangelho segundo o Espiritismo, frequentemente o espírito renasce no mesmo meio que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que haja feito. Se reconhecesse nelas a quem os odiara em outras vidas, né, certamente o ódio despertaria outra vez. Imagine uma mãe que acabou de nascer o seu filho, se lembrasse que aquele filho fez alguma coisa muito grave com ela numa outra vida. Tem esse filme, livro aqui, não sei se alguém já assistiu ou já leu essa história aí, Minha Vida na Outra Vida. É um filme lançado em 2006. Essa moça aqui, ela fez, para quem já assistiu outros filmes, ela fez um Em Algum Lugar do Passado. É que naquele filme ela estava toda maquiada, roupa de época, então é difícil de reconhecer. Não vou contar todo o livro, mas né, só para se situar, essa moça aí é baseada numa história real. Ela tinha lampejos, assim, flashes de memórias de uma vida anterior que ela teve na Irlanda. Ela morava nos Estados Unidos e tinha lembranças de uma vida na Irlanda. E ela, desde criança, ela fazia alguns desenhos de um castelo, de uma igreja, né, do vilarejo onde ela morava. E aquilo incomodava ela profundamente, até que ela vai viajar para a Irlanda. E ela lembra dos filhos, lembra, né, de algumas pessoas, né? E aquilo acabou incomodando ela de uma certa forma, de uma forma tão intensa, que ela foi atrás das respostas. E aí, se ela encontrou ou não as pessoas que ela lembrava, aí só assistindo o filme, lendo o livro. Finalidades da reencarnação. Está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Fazer o espírito progredir e evoluir até a perfeição, né, a perfeição relativa, né, que perfeito só Deus. Dar condições ao espírito de cumprir a sua parte na obra da criação. Todos nós temos a parte que nos cabe. Conceder ao espírito a oportunidade de expiar faltas cometidas em vidas passadas, ou seja, corrigir os nossos erros. E possibilitar ao espírito realizar tarefas na condição de missionários. Talvez a gente ainda não esteja nessa condição, né, de espíritos missionários. Mas quem sabe um dia a gente reencarne apenas com esse objetivo. Questão 171 do Livro dos Espíritos. A doutrina da reencarnação é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus. Como eu disse, é difícil entender a justiça divina se não olharmos para a reencarnação. Essa justiça de Deus para com os homens que se acham em uma condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece meios de resgatarmos os nossos erros por nossas provações. Consequências da reencarnação, de forma individual, para cada um de nós. Aperfeiçoamento moral, progressão do nosso espírito, né, nossa evolução, compreender a justiça de Deus segundo a lei de causa e efeito, saber que tudo tem os seus porquês, as suas justificativas, e o fortalecimento da nossa crença em Deus. E de uma forma social, uma forma mais ampla. Explicar as desigualdades sociais, senão ficaria muito difícil a gente entender a justiça de Deus, vendo tantas coisas horríveis acontecendo, né? Tantas desigualdades, destruição dos preconceitos de cor e de raça, desenvolvimento do espírito de fraternidade humana, né? Pelo menos é um objetivo, ainda talvez esteja um pouco longe disso. O espírito culpado é constrangido ao resgate de si próprio, através da reencarnação, tantas quantas vezes sejam necessárias. Porque à frente da lei, cada consciência deve a si mesma a sombra da derrota ao clarão do triunfo. Quantas e quantas vezes forem necessárias, a gente vai reencarnar. Deus nos dá sempre essas oportunidades. Mas o que a ciência fala sobre a reencarnação? Hernani Guimarães escreveu o livro Reencarnação no Brasil. Ele fez algumas análises de 75 casos, né, de supostas, né, reencarnações, dos quais 8 desses casos ele relata no livro dele, Reencarnação no Brasil. Aí tem lá uma citação dele: casos espontâneos de lembranças reencarnatórias manifestados por crianças e adultos não são tão raros.
Entretanto, apenas 5% podem ser considerados suficientemente fortes e representando evidências seguras em apoio à tese da reencarnação. Aí tem esse outro autor aqui, um autor canadense, Ian Stevenson. Escreveu um livro aí de quem tiver paciência e tempo, né? O livro Reencarnação e Biologia, 2.300 páginas, né? Quase mais do que a Bíblia aí. E as suas pesquisas são baseadas na reencarnação em marcas de nascença e nos defeitos congênitos de crianças até os 7 anos de idade. E ele faz essa análise, né, essa pesquisa baseada na ciência. Então não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com religião. Então são alguns autores, algumas citações aí que comprovam, né, a reencarnação baseada na ciência. Aí voltando para o nosso meio aqui espírita, né, a reencarnação de Segismundo. No livro Missionários da Luz, né, o terceiro livro da série do André Luiz, só para a gente se situar, quem é o Segismundo, né, só para a gente entender os personagens aqui da história. Em uma encarnação precedente do casal Adelino e Raquel, após uma paixão desvairada, Segismundo assassinou Adelino e Raquel foi parar num prostíbulo. Desencarnaram, cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio. No plano espiritual, o casal prometeu receber Segismundo como filho. Lá no plano espiritual, quando a gente faz ali todos os planejamentos ali, digamos que às vezes é um pouco mais fácil, né, da gente aceitar, da gente entender algumas coisas. Mas depois que a gente reencarna, quando chega aqui, que a gente perde as lembranças, né, das vidas anteriores, alguns dos compromissos que a gente assume, a gente acaba não lembrando, né, enfim. Então, aqui um desenho, né, do que seria o nosso lar, a colônia espiritual lá do André Luiz, e ali o Centro de Planejamento de Reencarnações. E esse instituto aí, ele é responsável por todo o planejamento reencarnatório das pessoas que vão até lá, que habitam ali o nosso lar, que passam por ali, né? Aí aqui um desenho do pavilhão de desenhos dos corpos, né, de como as pessoas vão ter os seus corpos físicos, né? Notem que em 1945 não existia nem televisão no Brasil, e aqui computadores, né, e equipamentos extremamente sofisticados, né? Mais um desenho aqui, ó, André Luiz observando o modelo cerebral, né, a medula espinhal, enfim, André Luiz foi um médico, né? Então ali foi mostrado para ele todo esse processo, né, inclusive do corpo físico, né? Tem gente que acha que só se planeja ali a questão espiritual, mas até mesmo o corpo físico é planejado ali nesse lugar. Aqui, ó, observando o modelo de corpo físico, né, projetado ali para a reencarnação. Isso são todas as observações do André Luiz durante a sua estadia ali, né? E aqui especificamente sobre o Segismundo, né? André Luiz analisa a situação em que deverá reencarnar o Segismundo, com a possibilidade de um surgimento de uma úlcera logo que chegue à maioridade. Com isso, Segismundo poderá resgatar o crime cometido. Então, até mesmo as nossas doenças são planejadas previamente no plano espiritual. Aí, feito lá todo o planejamento do corpo físico, né, tal, André Luiz e o seu instrutor Alexandre, né, que foi o que o acompanhou mais de perto nesse livro, né, chegam à casa de Adelino e Raquel, que já tinham reencarnado. Herculano, que trouxe Segismundo, né, que é o Herculano, que está aqui na porta, esperando o André Luiz e o Alexandre para adentrarem a casa do casal. Lá dentro, Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximam do Segismundo, que já está ali na casa, né, já está ali esperando, né, e eles vão se reencontrar com o casal Adelino e Raquel quando eles estiverem dormindo, né. Está ali os dois ali na sala, na cozinha, né, jantando, né, e com o seu filho, que já tinha um filhinho. Ali eles percebem que o casal, né, não estão muito bem, né, estão numa situação meio difícil ali. Então eles se aproximam da mesa e percebem que o Adelino está aflito, de pouca conversa com a esposa. O pensamento envenenado dele destruía a substância da hereditariedade, ou seja, se eles tivessem ali a relação naquele momento, não seria possível o reencarne do Segismundo. Então, até mesmo para isso, para essa parte, é necessário uma preparação do plano espiritual, né? Uma ajuda do plano espiritual. E somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Adelino, então, emitirá forças magnéticas protetoras de elementos destinados ao serviço de elevado da procriação. Aí, vendo toda essa situação, o Alexandre e o André Luiz, né, se aproximam do filhinho deles, o pequenino João.
para despertar-lhe o interesse sobre a conversa dos pais, para que suas perguntas pueris consiga desfazer o mal-estar que existia ali no ambiente e melhorar a atitude de Adelino e o clima de relacionamento do casal. Então, o filhinho ali, né, o menorzinho, acabou servindo de instrumento para que o casal pudesse, né, se reaproximar ali, ter uma situação mais propícia, né, do futuro reencarne do Segismundo. Profundamente comovido com a atitude interessada do filho e do diálogo amoroso da esposa, Adelino despede-se com muita delicadeza, com uma delicadeza não habitual, e promete voltar à noite mais cedo para orarem juntos e deitar. Então, já foi feito ali uma primeira preparação para que o casal pudesse se entender. Aí, antes de dormir, conforme prometido, o casal segue com grande atenção a oração dominical proferida pelo filhinho deles. O clima de preparação, então, para a aproximação de Segismundo acaba melhorando, né? O ambiente ali espiritual da casa já estava melhor. Aí o casal vai dormir, né, adormecidos, eles abandonam, né, os seus corpos físicos. Aqui a mulher dormindo, e aqui o corpo físico dela, notem o cordão de prata, né, ligado a ela, e aqui o Adelino, né, ele já vai para uma outra situação. Raquel vai ao encontro da sua avó, aí a avó dela, enquanto Adelino vagueava no quarto angustiado e espantadiço. Raquel pode então ver a avó, né, com quem se encontra. Adelino somente poderá ver Segismundo, com quem se encontra, né, de uma forma ligado, né, de uma forma espiritual mais forte, por conta do ódio que existia entre os dois, né, daquilo que aconteceu no passado. Então Adelino vê ali o Segismundo e acaba se apavorando. O Alexandre, então, o mentor ali da situação, interfere lançando raios magnéticos tranquilizadores e em seguida convence Adelino de que Segismundo não lhe deseja mais nenhum mal e que está em busca do seu perdão e do acolhimento paternal. Comovido com as explicações de Alexandre, Adelino aceita o pedido de perdão de Segismundo, né, o seu algoz, né, na vida passada, e dissipando nesse momento as pesadas nuvens de ódio que manchavam o seu perispírito, essas nuvens de ódio aqui, e escondia então sua condição de espírito elevado e nobre. Então esse foi um primeiro trabalho. Aí eles foram embora, né, o Alexandre, o André Luiz, né. Chega então no outro dia, né, na casa do casal, né, para fazer essa ligação do espírito do Segismundo com a matéria orgânica, ou seja, com o futuro corpo físico. Lá encontram de novo o Herculano e o Segismundo, acompanhado de espíritos construtores que vão cooperar na sua formação fetal. Então já lá dentro, o ambiente familiar continua cercado de afeição. Note aqui que o casal já está se entendendo melhor. O Alexandre então examina os mapas cromossômicos planejados de Adelino com a assistência de espíritos construtores. Imagine falar de mapas cromossômicos na década de 40. Né? Não era algo tão comum assim. Ante a iminência da reencarnação, Segismundo torna-se extenuado e abatido, né? Aquele deitado. Sentia-se fraco e incapacitado e receava a ideia de novos fracassos no retorno à carne. Então, existe ainda, por parte de algumas pessoas, o medo do reencarne. Puxa, será que vai dar certo? Como existia nessa animosidade entre eles ali, então fica aquele receio, né? Mas com o incentivo de amigos, ele se sentia mais confortado, principalmente ante a promessa deles de que a colaboração continuaria mesmo após encarnado. Ou seja, ele vai reencarnar, ele precisa reencarnar, precisa fazer esse reajuste, mas ele vai continuar recebendo o apoio dos amigos espirituais. Então, antes de iniciar o processo de reencarnação, Segismundo aguardava, aflito numa pequena câmara de repouso no seu futuro lar, o momento crucial da sua redução perispiritual. Os espíritos construtores iniciam então o processo de magnetização do corpo espiritual do Segismundo. Durante esse processo, à medida que sua forma perispiritual era reduzida, ele ia perdendo a lucidez e parecia cada vez menos consciente. Reduziu o seu corpo perispiritual. Alexandre então deposita Segismundo nos braços daquela que tinha sido a sua avó materna da Raquel, né, da mãe dele, para que ela seja a portadora da entrega do Segismundo à sua neta. Então, note que toda a equipe, né, espiritual ali junto, e a avó materna recebe o espírito do Segismundo já pequenininho para entregar
para Raquel. A Raquel desdobrada aqui, ó, durante o sono, e ali a avó materna com o bebezinho, né, com o Segismundo. Ante uma assembleia de espíritos, Alexandre anuncia então o momento sublime da entrega de Segismundo à futura mãe, sob o olhar vigilante do marido, né, do Adelino. O aposento conjugal estava cheio de flores de luz, com o propósito de adornar os caminhos do recomeço do Segismundo. Após a prece de Adelino, sob os influxos de energias sublimes de espíritos superiores, Raquel recebe então o espírito de Segismundo. Todo reencarne assim? Talvez não. Então, nesse caso aqui, apesar de tudo que tinha acontecido, né, entre os três ali, houve essa legião de espíritos amigos ali que foram ajudar o reencarne. Aí o Adelino, né, o casal, né, se aproxima da esposa. Isso eles estão dormindo, em espírito, tá? Não estão reencarnados, não estão acordados. Se aproxima da esposa, lhe abraça eternamente, e Segismundo, na sua forma infantil, liga-se fortemente a Raquel, tornando-se alma de sua alma, e logo seria carne de sua carne. Aí a Raquel, já dormindo, note, o Alexandre, né, os espíritos destinados a essa finalidade, fazem a união genésica de Adelino e Raquel, ou seja, o espermatozoide fazendo ali a fecundação. O espermatozoide magnetizado, ao dispor de energia adicional sobre os demais, chega primeiro ao alvo, rompe a cutícula e penetra no óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Então, até mesmo na parte material, os espíritos superiores proporcionam essa ajuda. Então, sob o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Segismundo é ajustada ao útero materno, terminando assim a operação inicial da ligação do processo reencarnatório. E aí, depois de todo o processo feito, o Alexandre com o André Luiz voltam ao nosso lar. Bom, diante de tudo isso que a gente viu, vamos fazer algumas reflexões a respeito, né, daquilo que o André Luiz nos proporcionou. A união da alma ao corpo começa na concepção e se completa por ocasião do nascimento. Então é todo um processo, desde a concepção ali do casal até o momento do nascimento. Por isso, né, que a gente sempre ouve, né, no meio espírita, que o aborto ele é considerado um assassinato, até mesmo da concepção, ali, do início da gravidez. Porque a partir do momento que há ali a concepção, aquela alma, aquele espírito já está unido àquele corpo. Então ali já, mas é pequeno, não importa, já é um assassinato. Ao aproximar-se do nascimento, o espírito perde a consciência de si e não recobra as ideias senão gradualmente, a partir do momento em que a criança começa a respirar, e essa união então é completa e definitiva. Como aconteceu ali com o Segismundo, a partir do momento que ele reduziu, né, o seu perispírito, ele foi perdendo um pouco da sua consciência. Outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas, como os laços ainda são muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se ele recua diante da prova que escolheu. Então, em algumas situações, apesar de todo esse processo, tudo isso que acontece aí, mas existe a possibilidade do espírito recusar o nascimento. Fez, ele aceitou tudo ali, chegou no momento ali, ele recua. Diante do medo, diante da apreensão de ter que reencarnar, acontece algumas vezes do espírito recuar e por isso às vezes acontece abortos, né, naturais, né, enfim. Ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões anteriormente adquiridas, que haviam ficado temporariamente em estado latente. O seu renascimento é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Tudo aquilo que a gente aprendeu em outras vidas, a gente não esquece. Fica ali no estado latente. Por isso que às vezes as pessoas têm, digamos, mais aptidão, mais facilidade com determinadas situações do que outras. Sei lá, às vezes a pessoa foi músico numa outra vida, ele tem mais tendência a gostar de música, tem mais facilidade em aprender. Então, por conta dessas lembranças, lógico, a gente tem que desenvolver todas as nossas habilidades, mas algumas coisas que ficam ali um pouco adormecidas acabam voltando à medida que a gente vai crescendo. A gente não se lembra de tudo, mas a gente tem aqueles lampejos, né? Puxa, eu gosto de um lugar, gosto de
de uma coisa, às vezes não sei porquê. Uma outra citação aí do André Luiz no Missionários da Luz: o trabalho completo da reencarnação, com a plena integração do espírito reencarnante aos elementos físicos, ou seja, ao corpo físico, somente se verifica aos 7 anos de idade. Chega um momento em que realmente o espírito está mais integrado ao seu corpo físico. Se é 7, se é 6, se é 5, enfim. Aí, para a gente encerrar, está lá uma frase esculpida no túmulo do Kardec, mas ali: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. É o que o Kardec, é o que o Espiritismo, né, nos deixou como legado, é o que a gente precisa, né, pensar a respeito. Reencarnamos hoje com um objetivo divino, de aproveitar essa oportunidade, de aproveitar essa chance que nosso Pai nos deu, para que a gente possa progredir. Não estamos aqui só para sofrer, não estamos aqui só para pagar dívidas, também, mas estamos aqui principalmente para evoluir, para crescer. E a gente só cresce com novas experiências, com novas oportunidades, senão não tem jeito. Se a gente não passar pela dor, a gente não vai progredir. E a reencarnação é a grande oportunidade, a grande porta que a gente tem para a nossa evolução. Então, alguns conceitos aí para a gente pensar, para a gente refletir, né? E ter sempre em mente que não foi o Espiritismo que inventou a reencarnação, apenas difundiu e nos trouxe assim mais subsídios, mais informações para a gente entender todo esse processo. Então, que a paz de Jesus esteja conosco, que a gente possa levar para os nossos lares um pouquinho dessa luz e dessa paz que a casa aqui sempre nos oferece. Obrigado a todos.